Olá, amigos e amigas online. Essa questão é interessante. Voltem para a telinha. Sobre a DVP de uma entidade que não registra receita orçamentária e apresenta superávit no exercício, é correto afirmar que, gente, essa entidade, ela não registra receita orçamentária e mesmo assim houve um superávit patrimonial apurado no exercício. Só relembrando que a DVP, ela, no final, o seu total tem que bater, né? Então, quando somarmos tudo isso aqui, ó, isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, aí tem um valor aqui. Aí vou somar isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, tem um valor aqui. Obrigatoriamente, esses valores serão iguais. Não é verdade? Tem que bater. Mas a outra informação, uma informação aí da questão da banca, disse que essa unidade, mesmo não registrando receita orçamentária, ela vai apresentar um superávit patrimonial. Então, quando somarmos as variações patrimoniais ativas e confrontarmos com as variações patrimoniais passivas, como resultado patrimonial tem que ser superavitário, obrigatoriamente, o somatório das variações ativas tem que ser maior que o somatório das variações passivas. Concordam comigo? Para dar um resultado patrimonial superavitário. Agora, não esqueçam que a banca afirmou o seguinte: essa entidade não registra receita orçamentária. Então, gente, se ela não registra receita orçamentária, daqui o que está aparecendo, o que é que podemos cortar? Pensem aí, o que é que dessa equaçãozinha, dessa igualdade, nós podemos tirar? Ela não registra receita orçamentária. E aí, o que é que vocês acham? Pensem. Posso cortar a receita orçamentária? Posso, né? Ela não registra receita orçamentária, então eu corto. E aí, mais alguma coisa? Não. Olha que a gente tem que cortar outra informação, outro elemento. O que é que vocês acham? Para quem falou mutação passiva, ok. Por que, Wilson, mutação passiva? Não esqueçam que é mutação passiva ou mutação da receita. Se ela não registra a receita orçamentária, ela não terá nem a receita orçamentária, nem a mutação da receita. Então, ficamos assim. Ao somarmos a mutação ativa mais a interferência financeira ativa orçamentária, mais a interferência financeira ativa extra-orçamentária, mais o acréscimo patrimonial, esse somatório tem que ser maior que o somatório da despesa orçamentária mais a interferência financeira passiva orçamentária mais a interferência financeira passiva extra-orçamentária mais o decréscimo patrimonial, para que tenhamos, no final, um resultado patrimonial superavitário. Montada essa lógica, tendo essa ideia, vamos às alternativas e vamos verificar se realmente as alternativas batem com essa ideia que montamos. Letra A. O superávit somente poderá ter ocorrido se as mutações ativas orçamentárias tiverem sido no mesmo montante das variações passivas totais. Gente, olha só, vamos supor que as mutações ativas é igual a 100 e que as variações passivas totais, isso tudinho aqui, ó, é igual a 130. Se eu tiver
esse restante, digamos, no valor de 40, o total das variações ativas 140, o total das variações passivas 130 e obtivemos o superávit, mesmo as mutações ativas menor que o total das variações passivas. E o que a letra A afirmou? O superávit somente poderá ter ocorrido se as mutações ativas orçamentárias tiverem sido no mesmo montante das variações passivas totais. Eu acabei de comprovar que não há essa necessidade. Aqui, as mutações ativas, ela tem um valor de 100 e é menor que o total das variações passivas. Mas como o restante das variações ativas superou, 40, obtivemos um resultado patrimonial superavitário. Então, a letra A está errada. Letra B. A existência de superávit no exercício implica a inexistência de despesa orçamentária, uma vez que não ocorreu receita orçamentária. Ora, se não ocorreu receita orçamentária, não temos a mutação passiva. Não tem nada a ver com a despesa orçamentária. Ela não é excluída, não. Ela aparece ainda na DVP. Ok? Então, errada a letra B de bola. Errada a letra B de bola. Letra C. Se as variações ativas extra-orçamentárias forem menores do que as variações passivas totais, obrigatoriamente ocorreram interferências e ou mutações ativas orçamentárias. Vamos ver. Se as variações ativas extra-orçamentárias, que são essas aqui, foram menores do que as variações passivas totais, vou atribuir um valor, 100. E somando tudo isso aqui, igual 120. Se as variações ativas extra-orçamentárias foram menores do que as variações passivas totais, obrigatoriamente ocorreram interferências e ou mutações ativas orçamentárias, exatamente, para que haja um superávit patrimonial. Então, obrigatoriamente, esse valor aqui, dessas duas, vai ter que ser no mínimo 21, não é verdade? Porque teremos, nesse total agora, 121 contra 120 das variações passivas e o nosso resultado patrimonial mínimo será superavitário em 1. Portanto, a letra C está certa. Perfeita a letra C. Letra D, por que ela está errada? Em razão de a entidade não registrar receita orçamentária, não ocorreram mutações ativas orçamentárias. E aí? E aí que está errada, né? Não ocorreram mutações passivas orçamentárias. Errada a letra D. Letra E. O superávit apurado corresponde ao superávit financeiro do exercício. O superávit apurado corresponde ao superávit financeiro do exercício. Errada a alternativa, gente. O superávit apurado corresponde ao resultado patrimonial, que é a mesma coisa que resultado econômico. Então, errada a letra E. Sexta questão. Ao longo da existência de uma entidade, vários fatos podem acontecer e que refletem no patrimônio desta.
de forma positiva ou negativa. Em relação aos fatos contábeis e suas respectivas variações no patrimônio, julgue os itens que se seguem e marque a opção incorreta. Marque a opção errada. Letra A. A insubsistência passiva acontece quando algo que deixou de existir provocou efeito negativo no patrimônio da entidade. Aqui, gente, temos que ter cuidado com esse substantivo, insubsistência. Cuidado, hein? Insubsistência do ativo. Insubsistência do passivo. A insubsistência do ativo provoca uma redução do ativo permanente. A insubsistência do passivo provoca uma redução do passivo permanente. A insubsistência do ativo é a mesma coisa que uma insubsistência passiva. A insubsistência do passivo é a mesma coisa que a insubsistência ativa. Por quê? Como a insubsistência do ativo reduz o ativo permanente, é um fato ruim. Então, é uma insubsistência que provoca um efeito negativo, insubsistência passiva. A insubsistência do passivo reduz o passivo permanente. Então, o fato é bom. Então, é uma insubsistência, como o fato é bom, ativa. E a letra A? A insubsistência passiva, que é essa aqui, ó, acontece quando algo que deixou de existir provocou efeito negativo no patrimônio da entidade. Exatamente, provocou aqui esse efeito negativo. Portanto, a letra A está certa. Queremos a incorreta. Letra B. Quando ocorre uma superveniência passiva, a situação líquida diminui. Superveniência do passivo é a mesma coisa que a superveniência passiva. E isso provoca uma redução do patrimônio líquido. A superveniência do ativo é a mesma coisa que a superveniência ativa. Isso provoca um aumento do patrimônio líquido, porque a superveniência do passivo aumenta o passivo permanente e a superveniência do ativo aumenta o ativo permanente. E o que temos aí? Quando ocorre uma superveniência passiva, a situação líquida diminui. Certo, não é? É nessa situação número 1. Então, a letra B está certa. Queremos a incorreta. Letra C. As superveniências provocam sempre um aumento do passivo ou do ativo. Gente, voltando para a situação anterior. A superveniência, olha só, superveniência aumentar, ou aumenta o ativo ou aumenta o passivo. Então, a letra C está perfeita, certa. Letra D. O desaparecimento de um bem é um exemplo de insubsistência do passivo. A insubsistência do passivo reduz o passivo permanente. Então, o desaparecimento de um bem é um exemplo de insubsistência do passivo, não, do ativo, que reduz o ativo permanente. Então, a letra D, ela está errada.
e é o nosso gabarito, já que a questão cobrou a incorreta. Letra E. Toda insubsistência do passivo é uma insubsistência ativa. Gente, aquilo que eu montei, monte de novo. Insubsistência do passivo provoca uma redução no passivo permanente. Ou seja, é uma insubsistência ruim. E aí é uma insubsistência, perdão, boa. E a insubsistência boa é insubsistência ativa. A insubsistência do ativo provoca uma redução do ativo permanente. E se eu estou reduzindo o ativo permanente, essa insubsistência é ruim, portanto ela é passiva. Toda insubsistência do passivo, olha aqui, é uma insubsistência ativa, exatamente. Então a letra E está certíssima, certa a letra E. Mais uma. A respeito da contabilidade pública brasileira, julgue o item que se segue. As contas de variações ativas e do ativo são creditadas pelo aumento e debitadas pela diminuição de saldo. Vamos separar aqui, gente. Contas de variações ativas. Contas de variações ativas. As contas de variações ativas provocam um reflexo positivo no patrimônio, não é isso? Por conta disso, todas as contas de variações ativas, elas têm a natureza do seu saldo, colocar aqui, saldo, a natureza do seu saldo credora. Então, para aumentar uma conta de uma variação ativa, eu tenho que, para aumentar, creditar. Para aumentar, eu tenho que creditar. As contas de variações passivas, a natureza do seu saldo devedora. Para aumentar, eu debito. Então, aqui o que é que temos até agora na questão? As contas de variações ativas são creditadas pelo aumento, certo? São creditadas pelo aumento e debitadas pela diminuição de seu saldo, certo? Se eu quero diminuir, eu debito. Agora, as contas do ativo, não confundam. As contas do ativo, aqui, tem natureza devedora. Se eu quero aumentar uma conta do ativo, eu debito. Se eu quero diminuir, eu credito. Portanto, olha só, as contas de variações ativas são creditadas pelo aumento, certo? E debitadas pela diminuição, certo? Agora, as contas, isso de variações ativas. Agora, as contas do ativo têm saldo devedor. Para aumentar, eu debito. Para diminuir, eu credito. Então, a banca, ela tornou falsa a informação ao colocar que as contas do ativo são creditadas pelo aumento e debitadas pela diminuição de saldo. Errada a questão. Essa questão envolve um certo conhecimento de contabilidade privada no assunto saldo das contas, ok? Então, quem estiver fraco e quiser não entender perfeitamente, dê uma olhadinha, aqui não vou passar, no professor responsável pela contabilidade privada, ok? Bem, questão de número 8. Durante determinado exercício financeiro,
um ente público realizou as seguintes operações em reais. Olha só, gente, não se assustem. Está aqui. As seguintes operações: alienação de bens, arrecadação de tributos, operação de crédito externa, recebimento de cobrança da dívida ativa, liquidação de despesas com pessoal, aquisição de bens imóveis, despesa com amortização de dívidas, inscrição da dívida ativa, empréstimos concedidos, recebimento de depósito de terceiros, incorporação de computadores doados, baixa de bens móveis por ocorrência de incêndio, inscrição em restos a pagar processados, pessoal, inscrição em restos a pagar não processados, despesas de serviços, pagamento de restos a pagar, inscrito no exercício anterior. Com base nas informações, pode-se afirmar que o resultado econômico correspondeu a 1. Gente, resultado econômico é a mesma coisa que resultado patrimonial. E como é que a gente apura o resultado patrimonial? Total das variações ativas menos total das variações passivas. Em relação a esse total das variações ativas, lembrem-se, as mutações ativas, elas não vão afetar o resultado patrimonial. Por quê? Porque é uma troca, é uma permuta. No caso, um exemplo, a aquisição de um veículo. Entra o bem no ativo permanente, mas isso vai gerar uma despesa orçamentária, que estará aqui, ó, com variação passiva, despesa orçamentária. Então, o que aconteceu? Houve um aumento no total das variações ativas, houve um aumento no total das variações passivas, um anula o outro, não afetando o resultado patrimonial. Então, nem as mutações ativas, nem as mutações passivas irão afetar o resultado patrimonial. Temos aqui todos os fatos que a banca ela nos deu. O que é que vamos fazer? Vamos, inicialmente, classificar esses fatos. Alienação de bens. Mutação passiva. Arrecadação de tributos. Receita orçamentária, né? Operação de crédito externa. Mutação passiva. Recebimento de cobrança da dívida ativa. Mutação passiva. Liquidação de despesas com pessoal. Isso aqui é despesa orçamentária. Aquisição de bens imóveis. Mutação ativa. Despesa com amortização de dívidas. Mutação ativa. Inscrição da dívida ativa. Superveniência ativa. Empréstimos concedidos. Mutação ativa. Recebimento de depósito de terceiros. Isso aqui é um fato financeiro, não entra na DVP. Incorporação de computadores doados. Superveniência ativa. Baixa de bens móveis por ocorrência de incêndio. Insubsistência do ativo. Inscrição em restos a pagar. Processados, pessoal, no valor de 600. Cuidado aqui.
a despesa com pessoal foi igual a 900. Desses 900, não pagamos 600. Essa informação não vai constar por quê? Porque esses 600 já estão aqui dentro, ó, como despesa orçamentária. Inscrição em restos a pagar não processados. Despesas de serviços, 1.400. Se eu escrevi em RP, eu tive que empenhar, porque o RP é a despesa empenhada, no caso, não processado, não liquidado e não paga. Então aqui vai entrar como despesa orçamentária para impactar o resultado patrimonial negativamente. Pagamento de restos a pagar inscrito no exercício anterior. Isso aqui é um fato financeiro, não entra. Gente, para facilitar, vamos considerar apenas as variações que afetam o resultado patrimonial. Olha, as mutações não afetam. Então, vamos tirar todas as mutações. Estou tirando. Ficaremos apenas com receitas, despesas, insubsistências, superveniências. Ficaremos apenas com essas aqui, ó. Fatos que alteram o resultado patrimonial. De todos, apenas esses. Temos receitas, superveniências, despesas e subsistências. Agora, dentre esses, quais são os fatos que vão alterar, que alteram o resultado patrimonial positivamente? A arrecadação de tributos, não é verdade? Inscrição da dívida ativa, incorporação de computadores doados. Então, o total dessas variações ativas que vão afetar o resultado patrimonial, 12.600. Agora, fatos que alteram o resultado patrimonial negativamente são esses aqui. Liquidação de despesas com pessoal, que é uma despesa orçamentária, baixa de bens móveis por ocorrência de incêndio, insubsistência do ativo, inscrição em restos a pagar, no caso não processados, despesas de serviços, que é uma despesa orçamentária. Somando, total das variações passivas que afetam o resultado patrimonial negativamente, 4.300. O que é que a banca está querendo? Com base nas informações, pode-se afirmar que o resultado econômico, mais uma vez eu lembro, que é a mesma coisa que resultado patrimonial, que o resultado econômico correspondeu a um superávit de 8.300. Porque eu peguei total das variações ativas, 12.600, menos total das variações passivas, 4.300. Das que afetam o resultado patrimonial. Aqui, receita orçamentária, superveniência ativa e subsistência do passivo. Aqui, despesa orçamentária, superveniência passiva e subsistência do ativo. 12.600 menos 4.300, resultado patrimonial superavitário em 8.300. Ok? Gente, e dessa forma, fecho o assunto variações patrimoniais. É um assunto que cai bastante, é um assunto que merece um cuidado, uma atenção especial e merece que vocês revejam várias vezes as aulas que tivemos aqui desse tema, variações patrimoniais. Quando eu voltar na próxima aula, já começarei a abordar um novo tema, demonstrações contábeis, os balanços que veremos, balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial. Mas esse é um assunto para a próxima aula.